Palavra de Deus para compartilhar o teu coração no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Você que trouxe a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Bispo, aonde é que fica o Evangelho de João? Você vai passar Mateus, Marcos, logo após o livro de Marcos, você vai encontrar o livro de Lucas, e logo após o livro de Lucas, você vai encontrar o Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Diga comigo, diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diz eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que você pode? Todas as coisas naquele que te fortalece, amém? João capítulo 3. Nós estamos em uma campanha com o tema Verdades sobre o Reino de Deus. É uma mensagem poderosa que nós vamos trazer para a amada igreja, e você precisa entender algumas verdades sobre o Reino de Deus. Glória a Deus. João capítulo 3, quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diz aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Verso 3, capítulo 3, do verso 1 a seguir, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. João 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Diga amém por isso. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração. Pai, que nessa noite eu possa ser cheio do teu Espírito, é o que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Amém? Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Nós vimos aqui a importância de nós entendermos sobre o reino de Deus. Nós não pregamos religião. Jesus não teve problema com o pecador. Jesus não teve problema com o drogado, com a prostituta, com o bêbado. Jesus teve problema com pessoas religiosas. Diga-se de passagem, foram os religiosos que crucificaram Jesus. Foi por causa da religião que Jesus foi morto. E Jesus nunca veio pregar religião. Jesus nunca veio fundar uma religião. Deus, ele não é evangélico. Deus, ele não é católico. Deus, ele não é espírita. Deus, ele não tem religião. As pessoas que dizem que têm religião, mas Deus não veio fundar uma religião. Deus não é propriedade exclusiva de uma religião. Deus não é dos evangélicos somente. Deus não é dos católicos. Deus não é dos espíritas. Deus não tem religião. Ponha isso na sua cabeça. A Bíblia diz que Deus é santo. Diga comigo, diga: Deus é santo. E ele disse: sede santo como eu sou santo. Deus não é propriedade exclusiva de religião nenhuma. E Deus não tem religião. Quando Jesus veio a essa terra, ele veio fundar o reino de Deus. Ele veio anunciar o reino de Deus. E é muito importante que você entenda isso, porque as pessoas não sabem o que é ser evangélico.
As pessoas pensam que ser evangélico é ser crente, evangélico é vir à igreja. Ser evangélico não é congregar somente numa igreja evangélica, porque você precisa entender o que é evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Diga comigo, diga: a palavra evangelho significa boas notícias. E quando você diz que você é um evangélico, você está dizendo que você tem boas notícias. Quando alguém pergunta assim: você é evangélico? Eu digo: sim, eu sou evangélico. Mas não porque a minha igreja é evangélica, não porque eu faço parte de uma igreja evangélica, mas porque eu carrego as boas notícias. E você precisa saber qual é as boas notícias do evangelho. Quem aqui é evangélico, diga glória a Deus. E qual é a boa notícia do evangelho? Você é evangélico, a palavra evangelho significa boas notícias. E qual é as boas notícias que você carrega? Qual é as boas notícias que você tem para anunciar? E você pode dizer: bispo, a boa notícia é que Jesus morreu na cruz. É uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus venceu o pecado. É uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus ressuscitou. É uma boa notícia. Mas não era essa boa notícia que Jesus pregava no seu ministério. Não era somente esse evangelho que Jesus anunciava. A mensagem de Jesus era outra. A mensagem de João Batista era outra. João Batista, ele pregava o evangelho de Jesus. E o evangelho que João Batista pregava é o mesmo evangelho que Jesus pregava. A mesma mensagem que João Batista pregava, que foi revelado a ele por Deus, era a mesma mensagem que quando o Filho de Deus veio a essa terra, era a mesma mensagem que Jesus pregava. E qual era a mensagem? Qual era o evangelho que Jesus pregava? Qual eram as boas notícias que Jesus anunciava? A boa notícia que Jesus anunciava é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está disponível ao homem. E nós vemos aqui que um homem, doutor da lei, conhecedor da palavra, Nicodemos, ele procura Jesus e ele queria saber como entrar no reino dos céus. E essa não foi só uma preocupação de Nicodemos. Essa foi uma preocupação de muitas pessoas que passaram no caminho de Jesus, porque a mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. A mensagem de Jesus era sobre o quê? O reino de Deus. E qual é a boa notícia que você tem que carregar? A boa notícia que você tem que carregar, o evangelho que você tem que anunciar, é que o reino de Deus chegou neste lugar, amém? É que o reino de Deus chegou, que se a pessoa se arrepender, o reino de Deus pode se fazer presente na vida dela. Se a pessoa se arrepender, o reino de Deus pode se fazer presente na casa dela. Ouça isso aqui, levante sua cabeça, olhe para mim. Você precisa entender que quando Deus criou o homem, Deus criou Adão, criou Eva, Deus colocou o homem no paraíso, e o homem reinava. Deus deu a ele governo, Deus deu a ele domínio. Deus disse: sobre tudo você vai dominar. O homem reinava na terra. E ele não só reinava na terra, como ele tinha uma unção de glória sobre ele. Adão falava com Deus face a face. Adão exercia governo na terra. Adão tinha unção de glória sobre a vida dele. Todo dia Deus vinha falar com Adão face a face. Adão via Deus. Hoje, por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de contemplar a glória de Deus. Mas Adão, ele reinava em todos os sentidos. Ele todo dia conversava com Deus. Todo dia Deus vinha visitar ele. Todo dia Deus vinha visitar Adão. Só que Adão, ele falhou na sua missão. Adão, ele perdeu o governo. E não só perdeu o governo, como ele perdeu a conexão com Deus.
Porque quando uma pessoa perde o governo que Deus deu, ela não só perde o governo, como perde a conexão. Você vai ver que é tanto que como Adão perdeu a conexão por causa do pecado, que Deus vem ao jardim, ao encontro de Adão, e Deus começa a chamá-lo. Adão, cadê você? Adão, onde é que você está? E Adão estava escondido. Por quê? Porque Adão havia perdido a conexão com Deus. E não só a conexão, ele perdeu o reinado. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele é o segundo Adão. Diga amém por isso. A Bíblia fala de Cristo como o segundo Adão. E Jesus veio a essa terra devolver a mim e a você a conexão com Deus. Diga glória a Deus por isso. E não só devolver a conexão com Deus, Deus veio trazer de volta para mim e para você o reino de Deus. Deus veio trazer de volta o reino de Deus e estabelecer esse reino na minha e na sua vida para que você possa reinar. Diga glória a Deus por isso. Essa é a mensagem do Evangelho. O reino de Deus chegou. Essa é a boa notícia que Jesus pregava. Ele veio cumprir uma missão. E a missão de Jesus era reconectar o homem com Deus. E a religião, a palavra religião significa religar. Por isso que as pessoas dizem, eu sou uma pessoa religiosa. A religião não liga ninguém a Deus. A religião pode ter os seus quesitos bons, mas o que liga a pessoa a Deus é Jesus. Diga amém por isso. O que estabeleceu a conexão de volta do homem com Deus foi Jesus. Não foi religião. E ele não pregou religião, ele pregou a mensagem do reino. A sua mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora você precisa entender algo, que o reino dos céus ele está disponível para mim e para você. Diga amém por isso. Sabe qual é o problema de muitos crentes? Eles acreditam na mensagem de salvação. A mensagem da cruz é que se o homem se arrepender, Jesus pode salvar ele. A mensagem da cruz é que se o homem se voltar para Deus de todo o coração, Deus pode perdoar os seus pecados. Deus pode apagar o seu passado e escrever uma nova história. A mensagem da cruz é que através de Jesus, eu e você somos salvos. Diga glória a Deus por isso. Essa é a mensagem da cruz. Só que a mensagem da cruz não se resume só em salvação. A mensagem da cruz não para somente na salvação, porque você está salvo. E você acha que é só isso que Deus tem para você? Eu estou esperando a morte. Eu conheço um pastor amigo meu, que toda vez que eu encontro ele, eu falo: pastor, como é que o senhor está? Ele fala: eu estou vivo esperando Jesus voltar. Ele está doido esperando Jesus voltar, porque ele diz: eu estou esperando Jesus voltar para eu poder reinar com Cristo. E esse é o pensamento que a maioria dos crentes tem, que só vão reinar depois que morrer. Quando Jesus voltar, a gente vai reinar com Ele na glória. Quando Jesus voltar, eu vou ser feliz. Quando Jesus voltar, eu vou ter paz. Eu agora estou salvo, mas agora estou esperando Jesus voltar para eu ter alegria, para eu ter felicidade. Elas não entenderam a mensagem do reino de Deus. Talvez você está na igreja há muito tempo e você não entendeu a mensagem do reino de Deus. E Deus quer que você entenda a mensagem do reino. A mensagem do reino se divide em Deus salvar o homem, que é a mensagem de salvação. A mensagem da cruz se divide em Deus salvar o homem e o homem reinar na terra. Amém? Você pode reinar nessa terra. E o desejo de Deus é que você reine. Eu lembro da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso. É toda pessoa que pode fazer essa oração, sim ou não? Não. Como assim, bispo? Não é toda pessoa que pode fazer a oração do Pai Nosso? Fazer no sentido literal, no sentido... Porque se a gente for entender isso, querido, teologicamente, se você for levar isso para o lado espiritual, não é toda pessoa que vai fazer a oração do Pai Nosso e vai ser atendido. Porque quem é que pode fazer a oração do Pai Nosso? É quem é filho. A oração está dizendo: Pai Nosso. E todo mundo é filho de Deus, sim ou não?
Não. A Bíblia diz que Deus criou a todos, mas a palavra do Senhor, e somente aqueles que o recebeu, deu o direito de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Existem muitas pessoas se enganando e vivendo um engano, porque dizem: eu também sou filho de Deus. Eu pensava assim, eu pensava que quando eu estava no pecado, na vida errada, eu também era filho de Deus. E a Bíblia não fala isso. Por isso que Nicodemos procura Jesus e disse: eu sou filho de Deus, eu quero ser salvo. E Jesus disse: você não é filho de Deus, você tem que nascer de novo. E ele disse: como pode um homem já sendo velho nascer de novo? Como é que pode agora, eu sendo velho, eu me tornar filho de Deus? Como é que eu vou nascer de novo? E Jesus disse: Nicodemos, não é nascer da carne, é nascer da água e do Espírito. Eu não estou falando de um nascimento carnal, eu estou falando de um nascimento espiritual. E você precisa entender isso, porque enquanto você não entregar a sua vida a Jesus, enquanto você não se tornar um filho de Deus, a oração do Pai Nosso vai ser em vão para você, porque você não é filho. A oração do Pai Nosso é para quem é filho, é para quem morreu na cruz com Cristo, é para quem se entregou a Ele. E quem é filho pode clamar: Pai. Quem é filho pode dizer: Abba, Pai. Mas quem não é filho vai chamar Pai e ele não é filho. E você precisa entender que você precisa se tornar um filho de Deus, amém? A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, é que o reino de Deus está disponível, mas o reino de Deus só está disponível para aqueles que são filhos. O reino de Deus está disponível para mim e para você. Só que se você não morrer com Cristo, se você não for para a cruz, se você não abandonar o velho homem, a velha mulher, se você não abandonar a natureza pecaminosa, se você for viver uma vida natural, se você for viver uma vida carnal, você não vai contemplar o reino de Deus na sua vida. O reino de Deus não é para pessoas carnais. O reino de Deus é para as pessoas que se voltaram para Deus e se tornaram filhos de Deus, amém? Se tornaram filhas. Ouça isso aqui: Pai nosso que está no céu. É o clamor de um filho, é o clamor de uma filha. E só o Espírito Santo que pode te fazer filho e filha de Deus. Só o Espírito Santo que pode tornar um filho, uma filha de Deus, através da sua confissão. Se você disser: eu recebo Jesus como meu Salvador, naquele momento você se torna um filho de Deus. E isso publicamente, porque a maioria das pessoas tem vergonha. Eu prego por muitos lugares, e muitas vezes eu digo: quem quer entregar a vida a Jesus, primeiro eu digo assim: quem quer milagre, levanta a mão. Aí, aqui pastor, milagre. Quem quer bênção, levanta a mão. Mas no final do culto, quando eu digo assim: quem quer entregar a vida a Jesus e se tornar um filho de Deus, levanta a mão. Hoje não, eu vou deixar para amanhã, quem sabe outro dia, eu não estou preparado, eu não estou pronto. E você nunca vai estar pronto, e você nunca vai estar preparado. Você simplesmente se entrega e deixa que Ele te muda, deixa que Ele transforma a sua vida, deixa que Ele tira você do pecado, do erro. Você só precisa se entregar a Ele e Ele vai te libertar. Você só precisa confessar a Ele como Salvador. Nicodemos disse: o que eu faço? Jesus disse: você tem que nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. O que você tem que fazer nessa noite? Você tem que nascer de novo. E não é nascer do seu pai e da sua mãe, é nascer de Deus. Se você quer viver o reino de Deus na sua vida, você precisa passar pelo novo nascimento. Se você quer contemplar a glória de Deus na sua vida, você precisa passar pelo novo nascimento e se tornar um filho, uma filha de Deus, amém? Primeiro, mensagem de salvação. Segundo, Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino. A igreja precisa entender isso. Não é só ser filho de Deus. Quando você se tornou um evangélico, não é simplesmente só para ser salvo. O desejo de Deus é que você venha reinar. E não é reinar depois que morrer, não é reinar quando você for para o céu, é reinar aqui na terra. Ele diz: venha o teu reino. O reino de Deus precisa vir na sua vida. O reino de Deus precisa vir na vida dos filhos de Deus, das filhas de Deus.
Porque existem riquezas, querido, no reino de Deus. Diga amém por isso. Diga comigo, diga: existem riquezas no reino de Deus. E talvez você não está reivindicando as riquezas do reino de Deus. Talvez você não entendeu que o reino de Deus, ele pode acontecer aqui hoje na sua vida, na sua casa. O desejo de Deus é que o reino de Deus se estabeleça na sua família, que o reino de Deus se estabeleça no teu emprego, que o reino de Deus se estabeleça na tua cidade, na tua igreja, que o reino de Deus venha. O reino de Deus precisa vir na minha vida. Existem riquezas no reino de Deus. Nicodemos disse: estes sinais, ninguém pode fazer se não for Deus na vida dele. Este sinal, ninguém pode fazer se não for o reino de Deus. E eu pergunto: quais são os sinais que o reino de Deus está sendo manifesto na sua vida? O reino de Deus é um reino de riqueza. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: o reino de Deus é um reino de riqueza. Diga: o reino de Deus é um reino de paz, de alegria, de prosperidade. E eu pergunto para você: cadê a prosperidade? Você que é filho de Deus, cadê a paz? Você que é filho de Deus, cadê o poder? Que o reino de Deus é poder. Diga comigo, diga: o reino de Deus é poder. Jesus disse: se eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus chegou até vós. Tem que ter poder na sua vida, meu irmão. Se você é evangélico, se você se diz filho de Deus, se você já entregou a sua vida a Jesus, o reino de Deus precisa vir sobre você. Você precisa dizer: Deus, venha o teu reino sobre mim. Eu quero que esse poder não só sobre o mundo espiritual, mas poder nas coisas naturais. A Bíblia diz que Jesus dizia: vento aquieta-te, mar te acalma. E o vento aquietava e o mar se acalmava. Sabe o que é isso? Isso é o reino de Deus. Isso é o governo de Deus sobre a natureza. Jesus disse para a figueira: ninguém coma mais fruto de ti, e a figueira se secou. Sabe o que é isso? Isso é o governo de Deus. Isso é o reino de Deus se estabelecendo na terra. Não é só quando morrer, é aqui na terra, porque Ele já ressuscitou. E a Bíblia diz que com Ele reinaremos, com Cristo, meu irmão, o Cristo ressurreto. Ele diz: venha o teu reino. O reino de Deus precisa acontecer na sua vida. O diabo tem que sair da sua vida. E quando o reino de Deus estabelece na sua vida, você tem poder para expulsar o diabo da sua vida, amém? Porque Jesus diz: eu expulso o demônio pelo poder do reino de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Se eu expulso o demônio, se eu curo os enfermos, é porque o reino de Deus chegou. E eu pergunto: o reino de Deus chegou aí? Nicodemos disse: esses sinais. O reino de Deus, ele é visível com sinais. Cadê a paz? Se não tem paz, você precisa reivindicar como filho: meu Deus, venha o teu reino sobre a minha vida. Cadê a prosperidade? O governo que estabelece sobre o reino de Deus é um governo próspero. Você precisa invocar, porque senão você vai passar a vida toda nessa terra e você não vai desfrutar das riquezas de Deus. E você vai dizer: Deus, por que eu era pobre na terra? Deus disse: porque você não reivindicou, porque você não disse: venha o teu reino, porque você não buscou o reino. Você buscava salvação na igreja, e você está salvo, mas você não entendia a mensagem do reino. A mensagem do reino é a mensagem de prosperidade, é mensagem de poder, é mensagem de sinais, prodígios e maravilha. Por onde eu for, por onde você for, nós temos que anunciar o reino de Deus. O reino que cura, que liberta, que salva, que prospera, que muda, que traz paz, que traz alegria. Nicodemos queria entrar neste reino. E esse reino, querido, ele pode ser estabelecido aqui hoje, agora, amém? Nós podemos reinar com Cristo hoje. Você pode reinar aqui em vida. E você precisa abrir a sua mente, que ser crente não é ser crente é ser embaixador de Cristo aqui nessa terra, amém? Você representa um rei nessa terra. Ser crente não é ser um pobrezinho sofredor,
um miserável, um humilhado. Não, nós podemos passar por humilhação, mas quando eu tenho uma mentalidade de reino, as coisas mudam na minha vida. Eu digo: Deus, estabeleça o teu reino na minha casa. Eu quero paz. Deus, estabeleça o teu reino. Venha, eu vou reivindicar. O filho vai dizer: pai, venha o teu reino. Eu sou filho. O reino de Deus precisa acontecer. A Bíblia diz: com Cristo reinaremos. O Cristo ressurreto, Ele está aqui nessa noite. Ele quer que você reine. Ele quer que você reivindique as riquezas do seu reino sobre a sua vida. Sinais, a sua vida precisa ter sinais que Deus é contigo. Porque tem gente que serve a Deus, mas a vida dela parece que ela está servindo é o diabo. Uma vida arrebentada. Eu sou crente, mas é uma amarração, é uma pobreza. O diabo deita e rola na vida dessa pessoa. Essa pessoa não tem paz, essa pessoa não se liberta. Puxa, que reino é esse? O reino de Deus precisa vir, meu irmão. Você precisa reivindicar o reino de Deus. Meu Deus, vem o teu reino sobre mim. E se você entender o que é o reino de Deus, e se você entender as riquezas do reino de Deus, você vai reinar com Cristo aqui nessa terra, amém? Ouça, Deus tem prosperidade para você, diga glória a Deus por isso. Deus tem paz, Deus tem libertação. O reino de Deus, ele é acontecido com sinais, prodígios e maravilha. Por onde eu passo, eu digo: Deus, eu quero ver o teu reino. Deus, eu quero ver os sinais do teu reino. Eu quero ver o demônio sair. Eu quero ver as pessoas sendo curadas. Deus, eu quero ver prosperidade. Se tiver um rei, eu estou aqui como embaixador do rei. Eu estou aqui anunciando a boa nova. A boa nova é que o meu reino, o reino do meu pai, é o reino próspero. Ele pode tirar você da miséria, da pobreza e colocar você no mais alto grau de bênção, de prosperidade. Porque o reino dele é um reino de poder, amém? Quem manda não é mais o diabo, diga glória a Deus por isso. Jesus tomou a chave do diabo, e Ele quer devolver para você esse reino, esse governo. Deus quer devolver para você o governo da terra. Deus quer devolver para mim, para nós, o governo. O diabo não manda mais. Por isso que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecem. Por isso que eu digo: diabo, sai da frente, porque o reino de Deus tem poder. Por isso que eu digo: doença, sai da frente, porque o reino de Deus tem poder. Por isso que nós dizemos: miséria, pobreza, sai da frente, porque eu sou embaixador do reino. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Diga comigo, diga: eu faço parte do reino de Deus. Jesus te chamou para reinar, meu irmão. Não fica vivendo essa vida aqui nessa terra só achando que vai ser só salvo e vai só reinar quando morrer. Não, reinar aqui tem que ter sinal na tua vida que tu é de Deus. Tem que ter sinal na tua vida que você serve um Deus poderoso. Tem que ter sinal na tua vida que você faz parte do reino. Eu decidi a partir de hoje que eu vou viver as riquezas do reino na minha vida, amém? Paz, prosperidade, autoridade, unção, glória de Deus. Porque a partir de hoje a minha oração vai ser: Deus, Pai, venha o teu reino. A minha oração é: venha o teu reino. Venha o teu reino no meu casamento. Venha o teu reino na vida dos meus filhos. Venha o teu reino na minha empresa. Venha o teu reino na igreja. Venha o teu reino no meu ministério. Venha o teu reino na minha saúde. O reino de Deus precisa vir sobre nós. Deus me colocou aqui, e Ele está me devolvendo, está te devolvendo nessa noite as chaves do reino dos céus, amém? Ele disse: o que você ligar na terra será ligado nos céus. Ele já deu para a igreja do Senhor. Jesus quer que você reine. Não é o diabo que vai reinar na sua vida, não é a miséria, não é a doença, é você que vai reinar. Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Reinar. A proposta da mensagem do reino de Deus é que o homem volte a reinar, é que você volte a ter autoridade. Não deixe o diabo roubar a sua autoridade. Não deixe o diabo roubar o reino que Deus te deu, amém? A nossa mensagem é chegar do reino dos céus, amém? E as pessoas vão ver o reino de Deus na sua vida.
e vão querer entrar nesse reino. Vai dizer: como é que eu faço para entrar nesse reino? E você vai dizer: você tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que se tornar um filho de Deus. Porque quando você se torna um filho de Deus, você pode reivindicar esse reino sobre a sua vida. Diga amém por isso. Eu quero orar por você. Fique de pé. Nós vamos reivindicar o reino de Deus sobre a nossa vida. Quero convidar os levitas, por gentileza. Eu quero encorajar você, nessa noite, a fazer uma aliança, um pacto, um compromisso com Deus. O reino de Deus é para quem é filho. Todos nós, um dia, fomos criatura. O desejo de Deus é que você seja filho e que possa reivindicar o reino dele. Mas antes da gente fazer essa oração, eu queria fazer esse apelo. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus. E o Senhor Jesus está te chamando nessa noite para se tornar um filho, uma filha dele. E você só consegue ser um filho, uma filha de Deus quando você recebe Jesus como seu Salvador. Eu gostaria de fazer essa pergunta: você que nunca entregou a sua vida a Jesus, ou gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite? E se você diz: bispo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. O que você faz nessa noite? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você que nunca entregou sua vida a Jesus e gostaria de entregar, ou você que está afastado, eu queria que você desse um sinal com sua mão, que eu vou orar por você. Você que deseja receber Jesus como seu Salvador, levanta sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém no nosso meio que gostaria de entregar a vida a Jesus? Levanta a mão que eu vou orar. Amém? Glória a Deus. Se você já é filho, glória a Deus. Feche os teus olhos. Existe um reino e você precisa reivindicar. Dizer para o Senhor: Deus, vem o teu reino. Eu não aceito a pobreza, eu não aceito a escassez. A Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. O reino de Deus é o reino de fartura, de prosperidade. E se você, como filho de Deus, não reivindicar, esse reino não vai acontecer na sua vida. Você precisa entender que o reino é para os filhos. Reivindique o reino de Deus sobre a sua vida. Feche os teus olhos e se renda a Ele. Seus olhos e se renda a Ele. A vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso, Declara. nos céus,
Os obreiros vão ungir você com unção de reino. Deixa o céu descer. Os obreiros vão estar ungindo vocês. Nós estamos ungindo vocês com a unção de reino. Deixa o céu descer. Receba a unção de rei, de filho do rei, de filha do rei. Receba a unção de rei. Receba a unção de rei. Deixa o céu descer. Que a unção do reino venha sobre a tua vida. Isso. Deixa o céu descer. Aleluia. Teu reino, o poder é sua e a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino do céu, o poder é sua e a glória pra sempre. Você é filho, você é filha. Declare. É o reino teu, o poder é sua e a glória pra sempre. Que o reino de Deus venha sobre a tua vida. Que em nome de Jesus um tempo de paz se estabeleça sobre a tua vida. Senhor, venha com o teu reino, Senhor, nessa noite sobre nós. Nós invocamos, Senhor, as riquezas do reino sobre nós. Senhor, eu invoco a prosperidade do reino sobre nós. Senhor, eu invoco o poder, o domínio do reino sobre nós. Venha o teu reino de saúde sobre nós. Venha o teu reino de cura sobre nós. Venha o teu reino, Senhor, sobre a nossa casa. Invoca o reino de Deus sobre a sua E a vida. glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é sua e a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é sua e a glória pra sempre. Amém. Diga assim comigo, diga: meu Deus, Pai nosso, venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, o reino de poder, o reino de glória. Diga: Senhor, eu assumo a minha posição de governo neste reino, porque a tua palavra declara que com Cristo nós reinaremos, e nós somos, Senhor, co-herdeiro da herança do Senhor. Diga: Deus, eu tomo posse da minha herança no teu reino. Diga: Deus, a partir de hoje eu vou viver o tempo de paz, o tempo de alegria, o tempo de prosperidade, um tempo de unção. Diga: Deus, a partir de hoje as pessoas vão ver a glória do teu reino na minha vida. Diga: que o teu reino se estabeleça sobre mim. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E só você que crê que é filho do rei, que o reino de Deus está sobre você, diga amém, aplauda Jesus. Aleluia. Igreja do Senhor, a partir de hoje muda a sua mentalidade. O reino de Deus chegou sobre nós, amém? A sua mensagem é anunciar o reino de Deus, de cura, de poder, de prosperidade. Chega de viver, achar que só vai, não, é em vida. Você vai reinar aqui nessa terra e vai reinar após a morte com Cristo também, amém? Então, que o reino de Deus se estabeleça sobre a sua vida. Senta aí por um momento, nós já estamos finalizando. Nós vamos agradecer a Deus por esse culto, por esta palavra. Quero convidar o obreiro Marcelo aqui, o obreiro Marcelo, José Marcelo, vai fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse culto. Queridos, lembrando, terça-feira nós temos aqui a reunião de mulheres. Você que é mulher não pode perder. Nós estamos em uma campanha de fé, derrubando gigantes. É isso mesmo, a nova campanha? Derrubando gigantes.
Então, terça-feira, você que é mulher, não pode faltar na campanha Derrubando Gigantes. Então, eu quero convidar vocês a estar participando. E os homens também, nós vamos ter aqui na salinha o nosso culto. Quarta-feira, nós estamos com a campanha As 12 Promessas. Nós vamos passar a segunda promessa nessa quarta-feira. Você não pode faltar quarta-feira agora. Nós vamos estar entregando para você a segunda promessa. E sexta-feira nós temos o culto de cura, milagres e libertação. Você não pode faltar nessa reunião por nada. Amém? Os visitantes que não têm o nosso número do WhatsApp, lá no final o pessoal vai entregar o nosso cartãozinho com o número do WhatsApp para você receber mensagem de fé. Amém? Tem alguém que está fazendo aniversário hoje, para a gente orar? Amém, glória a Deus. Fique de pé, o obreiro Marcelo vai orar, agradecendo a Deus por esse culto e pedindo ao Senhor que nos leve para casa guardado e protegido em nome de Jesus. Estejam orando, queridos. Essa semana vamos iniciar a reforma na igreja, começando da construção ali na frente. Então amanhã a gente já vai descer a placa da igreja para começar a reforma ali. Esteja orando para Deus derramar graça sobre essa construção. Salve a igreja, vai para o Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, quero agradecer por tudo que foi feito aqui, Senhor, nessa noite. Leva os seus filhos para casa guardado e protegido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Lá no final o evangelista Vinícius vai estar com as Bíblias. Passa lá, querido, adquira uma Bíblia, está no preço promocional. Passa lá, abençoa o evangelista Vinícius. Melhor presente que você pode dar para uma pessoa é uma Bíblia. Passa